Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes e hoje vamos ter uma edição especial, Ana. Olá, boa noite, Luís. Olá. Eu não sou escoteiro, nunca fui, não sei o que isso é, mas tu já foste. Sim, foi Lubita, fiz promessas de Lubita, ainda passei a explorador, mas entretanto os escoteiros acabaram em Medrões. É verdade. Chegou a haver agrupamento em Medrões. Sim, 500 e... não vou cometer nenhum erro. Mas pronto, era 500 e qualquer coisa. Já lá vamos, hoje vamos falar do movimento de escotismo em Portugal. Antes disso, em particular no nosso distrito, deixar uma nota de que no passado sábado assinalou-se mais um aniversário da classificação do Douro como Património Mundial da Unesco. O património esse que surgiu na altura por causa da nossa paisagem, uma paisagem humanizada, e tudo isso contribuiu para que em 2001 fosse classificado, uma cerimónia que decorreu na altura no Pinhão e que infelizmente ao longo dos anos deixou de ser evocada, mas que esperamos, portanto, acho que todos temos visto aquilo que esta classificação nos tem dado, sobretudo no turismo, na economia nem tanto, mas uma coisa atrás da outra, e depois com algumas coisas interessantes, como ouvimos no outro dia do Tony, e portanto... as coisas vão andando, já são 18 anos de Douro Património Mundial, na mesma semana em que os caretos de Podense também foram classificados como património material, o que é extremamente importante também para a nossa região. Mas hoje, Ana, a conversa é outra. O movimento escotista é um movimento de educação para jovens voluntários, apolítico e aberto a todos sem distinção de género, origem, raça ou crença. O escotismo oferece aos jovens a oportunidade de se desenvolverem emocional, intelectual, física e espiritualmente como indivíduos, como cidadãos globais responsáveis, membros das suas comunidades locais, nacionais e internacionais. No distrito de Vila Real, este movimento encontra-se bastante enraizado, com 22 agrupamentos, mais do que um por concelho. Alice Guedes é atual chefe regional, tendo iniciado a sua vida escotista do agrupamento 840 de Moura Morta. Com ela vamos, esta noite, conhecer melhor o maior movimento juvenil do país. Bem-vinda. E da região. Obrigado pelo convite. Alice, o Grupo Nacional de Escutas nasceu oficialmente em 1923, em Braga. Altura em que a Diocese de Vila Real estava ainda em fase de instituição, de implementação. Contudo, não demorou muito até que Vila Real também tenha aderido ao movimento e essa boa vibração tenha passado de Braga também aqui para a nossa região. Foi exatamente no mesmo ano. Portanto, nós temos o registro de o escotismo ter iniciado aqui na região de Vila Real. Na altura ainda não era Diocese de Vila Real. No mesmo ano, em 1923, em 19 de outubro. Por acaso temos esse registro. Foi que também quando foram começados a dar os primeiros passos do escotismo aqui na nossa região. Portanto, foi quando começou a surgir e começou a nascer assim de uma forma mais, não muito expressiva, mas foi quando começou a crescer o movimento. Nessa altura, portanto, ainda relacionado com Braga, portanto, só muito mais tarde. Sim, muito mais tarde, enquanto região de Vila Real, depois a Diocese forma-se, penso que 2 anos depois. Porque é curioso, foi uma das coisas... Eu posso estar aqui a fazer a errar, porque nós fazemos 100 anos em 2023, 100 anos de movimento escotista. E eu penso que a Diocese terá o seu centenário, não sei, também muito próximo da nossa data de centenário. Portanto, aqui estamos muito, muito próximos, mas confesso que não, com exatidão não sei distinguir ou dizer em que ano é que a Diocese se forma. Muito em breve vamos poder perguntar, certamente, essa pergunta. Exatamente. Mas aquilo que eu achei curioso quando tivemos esta conversa e de onde surgiu esta informação que a Alice nos deu, foi que Vila Real, portanto, esta região pertencia toda à Diocese de Braga. Sim, uma distância ainda significativa. Braga, estamos a falar de 1923, sim, não há acessos. 1923, não há acessos, exatamente. Quais é que são os principais objetivos do movimento? O principal, a missão do movimento escotista é a formação integral dos jovens. Nós temos uma estrutura muito, muito própria, muito bem organizada, e temos um programa educativo que eu considero que é fantástico. E se bem aplicado, realmente conseguimos um bom trabalho junto dos nossos jovens.
Só assim, de uma forma se calhar um bocadinho rápida, falar-vos que as nossas crianças podem aderir ao movimento a partir dos 6 anos. Preconiza-se que até aos 22 anos sejam associados, portanto são escoteiros, e é onde se aplica naturalmente o programa educativo. Estão agrupados por faixas etárias, temos dos 6 aos 10 os mais pequenitos, os lobitos, lenço amarelo e branco. Depois dos 10 aos 14 os exploradores, verde e branco. Dos 15, 14, 18 temos os pioneiros, azul e branco, e depois os caminheiros, vermelho e branco até aos 22 anos. E portanto o programa educativo, eles depois nestes grupos, portanto, lobitos, exploradores, pioneiros, caminheiros, organizam-se por subunidades, grupos mais pequenos, fazendo uma espécie de micro-sociedade, não é? Onde cada um assume a sua responsabilidade. É importante que cada um deles desempenhe a sua função, o seu cargo, durante o período que está nas suas atividades. Isto também para lhes dar uma ideia da responsabilidade social que cada um de nós tem, não é? Portanto, o sentido de responsabilidade, todos nós temos que desempenhar um papel na sociedade em que estamos. Eu não sei se ainda se mantém, mas eu era socorrista. Exatamente, mantém-se, sim senhora. Estava a ver aqui Sempre fui virada para a saúde. Estava a ver aqui na minha cábula, mas não chegou tão longe. Só tinha aqui as cores dos bandos. Já não me lembro. Exatamente. Já não me lembro bem quais é que eram, mas lembro-me que eu era socorrista. Sim, temos vários cargos. Temos um cargo de liderança, que é o guia, não é? Portanto, que lidera aquele pequeno grupo. Estes grupos, em termos numéricos, varia, portanto, nos lobitos vai de 5 a 7 elementos, mas depois, a partir dos exploradores, pode ir de 4 a 8. Pronto, este líder aqui assume um papel importante na vida daquele pequeno grupo, quer no progresso pessoal de cada um, quer no progresso daquele pequeno grupo, em termos de atividade, não é? Dizer-vos também que cada um deles, para além de contribuir para o bem comum do seu grupo e do movimento, naturalmente, contribui também para o seu crescimento pessoal. Nós temos um progresso pessoal com um conjunto de objetivos que saem de 6 áreas educativas, que é a área afetiva, a área social, a área espiritual, a área física, a área do caráter, e está-me a falhar uma, não é? Portanto, só disse 5. Não tenho na minha cábula. Seja como for. Não, falta realmente uma, mas eu vou-me lembrar. Prontos, cada uma destas áreas está dividida por trilhos, tem cada trilho os seus objetivos e eles vão percorrendo este percurso de maneira a criarem e a crescerem também. Claro que cada uma destes objetivos e cada um destes trilhos, o seu progresso está adaptado à sua faixa etária, ao seu crescimento, não é? Uma escola de vida. Uma escola de vida. Eu costumo dizer, os nossos escoteiros, provavelmente quando chegam a casa e o pai e a mãe lhes perguntam, então o que é que fizeste nos escoteiros? A probabilidade deles dizerem, brincamos, é grande, não é? É grande, não é? Porque dá a ideia que, não querendo aqui fazer comparações com outros grupos, mas, por exemplo, no futebol consegue-se ver que o miúdo joga bem, joga mal, marcou golos, não marcou golos, não é? Numa atuação qualquer consegue-se perceber se tocou bem, se cantou bem. Aqui o crescimento deles não é assim tão visível, reunião após reunião, mas a autonomia, a responsabilidade, em termos de atitude, em termos de saber ser, saber estar, saber fazer, eles vão se desenvolvendo. Há competências que eles adquirem nos escoteiros em termos de autonomia e que nós depois notamos que aquele miúdo que está connosco desde os 6 anos cresceu. E cresceu também muito por contributo do movimento, sem dúvida. Quem pode tornar-se escoteiro e o que é que tem que fazer para se tornar escoteiro? E depois como é que se dá essa passagem dessas categorias, não sei se é esse o termo, dessas secções. Sim. Como é que se dá depois a passagem? É só a idade ou há ali alguma coisa que
que determina que a partir de certa altura está pronto para passar à fase seguinte? Há algumas coisas que são importantes. A idade é uma delas, não é? Até porque convém que eles também tenham o seu percurso natural. É importante que eles cumpram este progresso que está afeto à sua secção nos 4 anos em que estão lá, tanto que eles atinjam o maior número de objetivos em cada uma das áreas, tanto que cresçam em todas as áreas, que se desenvolvam, não é? Que deem provas de que realmente estão a crescer e estão a conseguir ultrapassar todos os objetivos que estão propostos para o seu progresso pessoal. Mas a idade também é um fator importante. Depois há muitas coisas que se considera, não é? Portanto, as parcerias, não é? Também muito daquilo que são a identificação daquela criança com o grupo a que pertence. Tem que se ponderar quando chega ao limite de idade se para ele é mais aliciante, é melhor em termos pedagógicos passá-lo para a secção seguinte ou retê-lo mais um ano. Mas isto tudo é uma negociação feita com o próprio jovem. Portanto, aqui, que é aquilo que tem de extraordinário movimento, é que os nossos jovens assumem o seu próprio crescimento. E têm responsabilidade nesse percurso, não é? Têm responsabilidade nesse percurso, exatamente. Mas se nós... Pronto, eu não posso, já tenho mais que 22 anos, embora não pareça. Mas pode sempre. Podemos sempre? Em qualquer altura da vida? Sim, em qualquer altura da vida, enquanto adulto, não é? Claro que há alguns requisitos que são importantes, não é? Ok. Mas se for uma criança, portanto, basta procurar um destes agrupamentos? Basta procurar um dos agrupamentos na sua comunidade paroquial, o mais próximo. Muitas das vezes é por parcerias com os amigos de escola. Com os amigos da escola, com os amigos da catequese, não é? Eles procuram essas parcerias e aderem ao movimento. É importante que eles gostem também, que se identifiquem com o movimento, para poderem crescer e para ser realmente uma mais-valia para eles. Eu acho que o agrupamento era 588. Eu não tenho memória, confesso que não vou saber responder. Mas tive uma imensa pena na altura, porque gostava imenso de andar nos escoteiros. E pronto, eram outros sempre, não é? Se calhar se fosse nos dias de hoje, sim, por falta de elementos. E pronto, as comunidades às vezes vão perdendo... Os nossos agrupamentos rurais, e Medrões era um agrupamento rural, atualmente sobrevivem com dificuldade, não é? Nós temos uma desertificação grande. E temos uma fixação mais central, mais nas cidades, nas sedes de concelho, não é? E nem todas as sedes de concelho também conseguem ter um agrupamento. Pois era isso que eu ia perguntar. Quando diz agrupamentos rurais, em algumas sedes de concelho também os classificam dessa forma, porque estamos a falar de concelhos que às vezes as sedes têm 2.000, 3.000 pessoas. Tanto. Também é difícil às vezes ter um grupo de escoteiros para que se consiga aplicar o seu programa educativo, para que ele possa existir com a missão para que foi pensado e de acordo com o conceito. É conveniente que também preencha alguns requisitos. Nós temos que ter pelo menos 2 subunidades em cada secção, ou seja, 2 bandos nos lobitos, 2 patrulhas nos exploradores, 2 equipas nos pioneiros e, portanto, para isso é importante que haja mais que 12 miúdos entre a faixa etária dos 6 aos 10 anos, e isso às vezes não é fácil em determinadas alturas, não é? E em determinadas comunidades é extremamente difícil. Por isso é que as comunidades rurais têm cada vez mais dificuldade. Ainda há pouco nos dizia que ainda assim no Concelho de Vila Real, no distrito de Vila Real, só há um concelho que não tem agrupamento. Sabrosa. Sim, Sabrosa. Portanto, ainda não conseguimos chegar lá. Ainda se vai conseguindo resistir. Ainda se vai conseguindo resistir, sim. Vamos ser resilientes, não é? Sim, claro. Sabrosa é um desses casos num concelho com muito pouca população. Com muito pouca população. Também temos, por parte dos nossos adultos, um conjunto de estratégias que eles vão desenvolvendo ao longo do tempo para conseguir fazer face a estas dificuldades. O movimento, depois de implementado, se bem enraizado e se tiver um grupo de adultos capaz de ir criando estratégias para manter o agrupamento vivo, consegue fazê-lo. Mas nem sempre é fácil, não é? Pois. Já fazemos, por exemplo, temos o último agrupamento dos últimos agrupamentos que nós fundamos aqui na região, foi Vila Pouca, foi Pedras Salgadas. Pedras Salgadas já é um agrupamento pluriparoquial. Vila Pouca também já tentamos que se fosse buscar crianças às aldeias vizinhas. Campeã
tem as aldeias todas envolvidas para manter o agrupamento vivo. É isso que eu dizia, Portanto, se calhar se fosse nos tempos de hoje, muito provavelmente eu teria sido absorvida pela Comieira, por Moura Morta ou por Fontes. Moura Morta é um Portanto, agrupamento Moura Morta que sobrevive com com dificuldade, Sim. muita dificuldade. Eu já saí de Moura Morta há uns anos, há mais de 10 anos que já não estou lá, e já na altura eu tinha o hábito de verificar o livro de registros de batismo para perceber como é que ia ser o futuro do nosso agrupamento. Portanto, Já há 10 anos nessa que altura, o livro não é? tinha, O livro tinha poucas poucos. páginas a mais. Havia realmente, houve anos em que eu contava 4 batismos, o que quer dizer que passado 6 anos tinham as 4 coisas... Teriam potencialmente 4, porque 4, depois havia muita gente que saía. Potencialmente 4, sim. O que é difícil depois de sobreviver, não é? E manter naturalmente o movimento atrativo, não é? Pois. Porque se nós não conseguirmos fazer a aplicação deste programa educativo em que os miúdos têm alguma competição entre subunidades, Claro. em que têm parcerias e até para fazerem a aprendizagem entre pares, não é? O adulto aqui é só um facilitador. Certo. Portanto, a aprendizagem é feita entre eles, e eles é que crescem e é que traçam connosco naturalmente os seus objetivos e é que definem connosco o seu percurso, mas são eles que procuram as suas oportunidades, são eles que constroem o seu próprio percurso e se desenvolvem e crescem assim. Isso parece-me um modelo que faz com que as pessoas autonomamente se desenvolvam, em contraponto, por exemplo, àquilo que temos no sistema educativo tradicional, em que, infelizmente, é para passar os testes e para passar os anos e fazer os exames. E nós estamos a notar cada vez mais que a nossa sociedade faltam pessoas que consigam responder aos desafios. Eu acho que é isso que torna, se calhar, o movimento atrativo. É nós darmos voz aos nossos escuteiros, não é? Orientados pelos adultos, naturalmente. Mas é interessante quando nós lançamos um desafio e os desafios, repare, tudo o que se faz no movimento escutista faz-se pela brincadeira, pelo jogo, não é? Portanto, que é a nossa principal estratégia e se possível, em contacto com a natureza. Portanto, atividades de sede não são as mais atrativas, Certo. embora naturalmente passe por Claro. lá também muitos dos ensinamentos. Mas é muito interessante nós vermos os nossos escuteiros, por exemplo, construírem uma atividade de fim de semana, decidirem eles para onde querem ir, como vão, o que vão fazer. Eu lembro-me do meu primeiro acampamento. É impressionante, mas porque eu tinha para aí 6 anos, provavelmente, não é? Lembro-me perfeitamente. Perfeitamente. Há coisas que marcam. Eu acho que me lembro de todos os acampamentos que fiz, mas lembro-me perfeitamente do primeiro. Mas entrar numa sede de escuteiros hoje em dia é chegar e perceber logo de imediato quantos miúdos tem aquela secção. Portanto, imagina, entramos numa alcateia, conseguimos perceber quantos miúdos estão, porque temos de uma forma visível cada um deles e o seu sistema de progresso, em que posição é que eles estão no seu progresso. Termos um grande painel de atividade que nos diz que aqueles miúdos daqui por um mês vão fazer um grande acampamento, uma grande caçada, que é assim que se chama a atividade típica dos Lobitos. E já construído qual é a emenda, a tipologia de atividade, se vão acampar ou se vão fazer outra coisa qualquer. É engraçado ver, é interessante ver como eles depois se preparam, reunião após reunião, para depois, de forma autónoma. O adulto é importante para orientar. Claro. Nos Lobitos, mais importante do que nos caminheiros, não é? Portanto, a nossa intervenção junto das crianças vai diminuindo à medida que eles vão ganhando autonomia, porque senão é porque o nosso programa não está a funcionar, não é? No caso particular do CNE, o movimento tem uma forte inspiração cristã. Embora na sua gênese com Baden-Powell, essa relação não exista. Estamos, portanto, perante um movimento que integra todos e onde todos cabem. Exatamente. Certo? Sim, sem dúvida. Onde todos cabem. Nós, CNE, somos um movimento católico, portanto, identidade católica e, portanto, toda a nossa prática escutista tem realmente uma associação direta e uma ligação forte à Igreja. Mas o escutismo, qualquer religião pode ter escuteiros. Ou o escutismo tem qualquer tipo de religião. Além do QNE, existe a Associação dos Escuteiros de Portugal. De Portugal, é essa sim. a diferença, é a inspiração cristã, é a principal diferença entre os dois sim, a movimentos? principal diferença entre os dois movimentos, sim. Naturalmente que Portugal
maioritariamente somos todos cristãos. Sim, a maioria, e portanto é natural que o CNE surgisse, e é natural que o CNE se implementasse desta forma. Mas os escoteiros têm que ter naturalmente, e é importante que todo o movimento tenha uma religião, sim, seja ela católica. A dimensão espiritual Exatamente. é importante, o acreditarmos, o crescermos e acreditarmos em qualquer coisa. Nos acampamentos nós fazíamos eucaristias. Sim, e ainda se for a um fim de semana, nós respeitamos naturalmente a nossa prática religiosa. Éramos nós escoteiros, claro, eu era levita, não fazia grande coisa nesse sentido, mas era o altar era feito pelos escoteiros. Toda a dinâmica é feita dentro do agrupamento. Isto é tudo planeado ao pormenor. A preparação de uma Eucaristia envolve muito mais do que a dimensão espiritual, não é? Sim. Portanto, eles põem à prova muitos conhecimentos, desde o parte espírito de equipa, não é? desde o espírito de equipa, não é? Na construção de um altar, de conhecimentos técnicos, portanto, envolve um sem número de conhecimentos, e aqui, por si só, a atividade em si, de preparação de Eucaristia e participação, pode, se calhar, ser um meio para eles validarem, por exemplo, alguns objetivos do seu progresso pessoal. Muito bem. Portanto, nós aproveitamos tudo aquilo que os miúdos fazem para lhes dizer, olha, estás a crescer, estás a conseguir chegar à meta que nos propusemos para este ano. Sim, porque efetivamente é mesmo assim, qualquer coisa que e eles também façam... e isto também tem que ter o reverso da medalha, eles também têm que sentir que crescem, não é? Claro. E também é importante, o mais importante, e eu digo algumas vezes isto aos meus chefes de agrupamento, que é importante às vezes, depois de uma atividade, mostrar aos pais aquilo que foi o progresso daqueles miúdos no acampamento, ou numa atividade qualquer, dizer o que eles conseguiram fazer, até onde eles conseguiram chegar, não é? O CNE é a maior organização de jovens em Portugal e tem mais de 1.100 agrupamentos. Nós fomos escobilhar um bocadinho, espalhados por todo o território nacional. Todo o território nacional e pelas ilhas também. Portanto, Madeira e Açores também estão incluídos. Não serão muitos os movimentos associativos com esta Somos dimensão o maior número, e longevidade. Sim, talvez, certo? Penso que sim. Eu atrevo-me a dizer que seremos mesmo nós, se calhar, o grupo, a maior associação juvenil do país, somos sem dúvida nenhuma. E penso que também com mais longevidade, sem dúvida. Qual é o segredo? Para mim é fácil dizer qual é o segredo. Sou escoteira desde os 16 anos, tenho quase 50, portanto eu não consigo conceber a minha vida, não me lembro como é que era a minha vida antes do escotismo, de ter integrado o movimento. Mas já foi para os escoteiros com uma idade... Já, foi quando surgiu na aldeia. Mas eu penso que o movimento, por ser tão completo, primeiro porque dá liberdade aos nossos jovens de crescerem, potenciando aquilo que são os seus pontos fortes, não é? Evidenciando aquilo em que eles são bons, mas também ajudando-os a crescer naquilo que poderão ser as suas fragilidades, não é? Nós não queremos que eles cresçam nas fragilidades, mas queremos que eles as ultrapassem, e o movimento permite-lhes isso, não é? E o movimento permite-lhes isso. Depois o crescimento por parcerias, portanto, eles aprenderem uns com os outros, em vez de terem alguém que é adulto, que lhes ensina, olha, vais por este caminho que é o melhor, olha, fazes assim. Quando são eles que descobrem como fazer, quando são eles que tomam conta do seu próprio crescimento, isso dá-lhes uma responsabilidade, e é um desafio constante, não é? Eu saber que posso traçar os meus objetivos, saber que posso contribuir para aquela atividade que fui eu que escolhi, que fui eu que também quis que ela existisse, que foi eu que ajudei a planear, é importante. Eu penso que esse é o maior desafio. E depois é muito completo em termos de formação integral. Quando falamos de formação integral, eu acho que tem aqui uma complexidade e, ao mesmo tempo, uma simplicidade que é brilhante. É verdade, de facto. Mas, apesar de tudo, isto é um trabalho voluntário.
sobretudo da voluntário. vossa parte, das pessoas Sim. mais adultas. Numa região como a nossa, em que não é só as crianças que escasseiam, nós também somos cada vez menos, como é que é possível, e a maior parte de nós estamos a envelhecer, aliás todos estamos a envelhecer, Sem infelizmente, dúvida. portanto estamos a entrar numa sociedade com a pirâmide etária completamente invertida, como é que se consegue manter ou encontrar pessoas que possam ajudar a manter este movimento vivo? Não é de todo fácil e muitas das nossas dificuldades também passam por aí, não é? Por termos adultos suficientes para manter também o movimento vivo nas suas comunidades. Mas e também contamos muitas das vezes com a desistência de alguns, porque o movimento é exigente em termos de tempo e de disponibilidade, ou seja, nós não podemos só pensar que temos que ter a tarde de domingo ou a tarde de sábado ou a manhã de sábado disponível para estar em contexto escotista. Muitas das vezes temos que ter uma semana de disponibilidade. E quando se fala de disponibilidade é no dia em que eu saio de casa para ir a um acampamento regional ou a um acampamento nacional, eu não posso abandonar os meus escoteiros. Portanto, eu saio naquele momento e só regresso passado uma semana com eles. Portanto, esta disponibilidade é realmente difícil. Mas também é bom perceber que temos adultos que são capazes de abraçar essa missão. Porque eu acho que isto não é só a dificuldade de nós estarmos a envelhecer e de sermos cada vez menos. Eu acho que também é outro tipo de dificuldade que começa a crescer na nossa sociedade. Disponibilidade emocional. Disponibilidade para os outros. Okay. Disponibilidade para a sociedade, disponibilidade para dar, disponibilidade para fazer qualquer coisa de forma voluntária, sem esperar recompensa, sem esperar... Sim, e é um drama. Questão dos nossos vencimentos. Sim, os nossos choros de vencimentos. Exatamente. Atenção que os escoteiros adultos pagam cotas. E pagam todas as vezes que vamos a um acampamento, pagamos tanto como os miúdos. Nós levamos a um acampamento nacional, ou regional, ou de agrupamento, e a nossa inscrição também existe para a sustentabilidade do agrupamento. Nós infelizmente estamos numa sociedade em que parece que é inconcebível alguém dar alguma coisa sem nada em troca. E pronto, infelizmente é o que temos. Esse é um dos nossos princípios, não é? Trabalhar sem procurar descanso, claro. A gastar-nos sem esperar recompensa. Mas a recompensa existe, naturalmente. Sim, não tem que a ser recompensa monetária, existe. Muito longe disso. Todo. E não é a melhor recompensa. Não é nem é aquela que é imediata, que é aquilo que eu acho que é aquilo que eu já experimentei e já vivenciei. A recompensa imediata é fugaz. Aquela recompensa que nos surge porque no fim de uma atividade fomos agraciados com qualquer coisa que diz que nós fizemos bem o nosso trabalho. Essa é importante, mas é mais fugaz. A melhor é aquela que surge das nossas crianças que nos chegam com 6, com 7, 8 anos, 10, 12, 14, 15, e depois quando adultos se lembram de que o movimento os marcou. Não fomos nós, não é nós. Não interessa que seja cada um de nós a marcar, porque a nossa marca já está, porque fomos, de alguma forma, responsáveis também por eles estarem no movimento. Mas que o movimento os marcou, e os marcou de forma positiva, definitiva, foi muitas das vezes referência em algumas coisas importante na vida deles. Essa é a melhor recompensa, é aquela que vem assim, desta forma. Sabemos que em algumas regiões existe lista de espera para poder entrar num agrupamento. Infelizmente esta não é a nossa realidade, não é? Ora bem, infelizmente não é a nossa realidade, embora a gente tenha às vezes um ou outro agrupamento que por limitação dos seus adultos não possa aceitar um ou outro escoteiro, mas de qualquer maneira conseguimos dar resposta a todos os miúdos que nos vão chegando. Mas é verdade, estamos a falar de questões numéricas, não é? E em questões numéricas a região de Vila Real, em termos de efetivo, tem 1264, 1270 escoteiros, vai oscilando entre os 1250 e 1270 ao longo do ano. Não podemos comparar com outras regiões com efetivo muito maior. E que tem uma demografia, muito mais favorável claro. E que tem naturalmente todas as outras facilidades, porque é essa a nossa falta-nos depois a matéria-prima que eles têm e que nós não temos. A falta de pessoas para o movimento
além do problema demográfico, eu acho que há poucos anos foi abrindo um pouco a resposta a esta pergunta, mas está também na dificuldade em passar a mensagem e os valores que o movimento escutista defende. As pessoas não estão tão receptivas. Quando estamos a falar de crianças, pronto, enfim, elas estão em processo de formação, praticamente podemos influenciá-las desta forma. Mas estamos a falar de pais que tomam essa decisão. Acha que está mais complicado mostrar os valores que vocês têm, as pessoas estão menos receptivas a eles, ou é só mesmo um problema demográfico que estamos aqui a falar? Não, eu penso que não temos os pais, de certeza absoluta, é impensável que algum pai considere que os valores que nós defendemos possam não ser uma mais-valia para o crescimento dos seus filhos. Agora, o movimento também tem algumas exigências, não é? O facto de nós não podemos dizer que eles crescem em autonomia e responsabilidade e depois não ter exigência de tens que participar nas coisas, tens que assumir a tua responsabilidade e, portanto, tens que estar presente, tens que participar, tens que ser ativo no movimento. E eu considero também que as famílias passam um processo complicado nos tempos que correm, não é? O tempo é cada vez menos, o tempo é mais escasso, o ter que andar, eu ouço os pais dizer que são muitas das vezes choferes dos filhos, não é? Leva à natação, depois leva não sei aonde, depois mais não sei o quê, depois mais não sei o que mais, e portanto penso que às vezes é mais a dificuldade que eles têm em assumir esta disciplina, passo a expressão, disciplina sobre aquilo que nós vamos exigindo do que outra coisa. Não, como há pouco referiu, aquela questão da sociedade estar menos disponível para dar e para... Os adultos. Sim, os adultos. Podia às vezes isso ter alguma influência dos adultos nas próprias crianças em levá-las ao movimento ou em aderir. Não foi, era aí que eu estava a tentar... Menos disponibilidade, penso que de tempo. Não esse tipo de disponibilidade, porque acho que eu acredito que na nossa sociedade os pais continuam a dar muita importância, a máxima importância, ter como prioridade a formação dos filhos, claro. Não é? E eu acho que conhecendo o movimento, nós somos realmente um parceiro de confiança e confiável, não é? Para ter e para acompanhar e para ajudar. Não somos definitivamente as pessoas que educam, somos parceiros importantes naquilo que eles entendam que pode ser o melhor para os filhos, evidentemente. Falando um bocadinho da atividade que vocês desenvolvem no movimento, vamos falar, por exemplo, na cerimónia de partilha regional da Luz de Belém, que vai ter lugar no dia 18 de dezembro na sede de Vila Real. Em que é que consiste esta atividade? Esta atividade é interessante. Nós temos-la na região desde 2012. Esta atividade começa com uma iniciativa que não é nossa, portanto, há uma criança austríaca que, pela paz no mundo para todas as crianças, vai buscar a Luz da Paz de Belém à Gruta da Natividade, portanto, onde nasceu o Menino Jesus, e depois a partilha na Áustria. E nós fazemos parte, o CNE envia uma delegação à Áustria, assim como muitos outros movimentos, assim como muitas outras associações e muitos movimentos escotistas, estamos lá para ir receber das mãos dessa criança essa luz, que depois trazemos para Portugal e fazemos uma partilha nacional, onde todas as regiões têm uma delegação e vão, nessa partilha nacional, buscar a Luz da Paz de Belém, e depois regressamos à nossa região e fazemos uma partilha regional onde os agrupamentos participam, e isto é uma dinâmica fantástica em termos de região, em Vila Real. Todos os agrupamentos, até ao Natal, fazem um esforço tremendo por fazer chegar aquela chama que não se apaga, que é o mais importante, é que nós trazemos-la da Áustria até Portugal sem se apagar. Isso deve ser uma logística tremenda. Nós já sabemos são que 26 horas, são 26 horas, segundo sei, de carro, com imenso cuidado, para que a luz nos chegue dessa forma, sem se apagar. Como é que este tipo de atividades não é divulgado na comunicação social? É porque não é Greta Thunberg que vai buscar lá a Áustria. Como tantas outras que nós já tivemos. Claro. Sim. Portanto, nós, por exemplo, tivemos os 95 anos do CNE, tivemos a representação de mais de 17 regiões, portanto, nós temos 20 regiões no país, tivemos 18 regiões representadas numa atividade aqui na cidade, em Vila Real, e evidentemente que não teve destaque. Não teve.
evidentemente. Porquê que acha que isso acontece? Não sei, eu acho que ultimamente os destaques são mais para coisas que chocam, que trazem fúteis, mais imediatas. Notícias imediatas. Vamos Vivemos agradecer à um CMTV. bocadinho da desgraça alheia, não sei. Coisas que contribuem para o bem-estar das pessoas e para, de alguma forma, nos fazer sentir bem, porque eu acho que nós sentimos-nos bem quando sabemos que à nossa volta as coisas que nos rodeiam são boas, não é? Claro. E eu, claro que, falando do movimento escotista, o movimento escotista é uma coisa boa que existe na nossa sociedade, para os nossos jovens, para a construção da nossa sociedade. Mas também depois acaba por, parece-me que não ter muita importância em termos de comunicação social. Porquê? Falar de miúdos que andam de calções, meias, até ao joelho, não sei o quê, fazer atividades engraçadas, pronto, tudo bem. Mas parece que não tem grande impacto, não é? Acha que a sociedade vê com algum preconceito o movimento? Não acredito. Eu estou-lhe a perguntar isso por causa do que referiu agora mesmo. Não. Senão como é que poderíamos... Nunca seríamos 70 mil, ou mais de 70 mil a nível nacional. Não seríamos o maior movimento de juventude se houvesse preconceitos. Não, de todo. Acho mesmo é que atualmente a sociedade está um bocadinho mais, se calhar, voltada para outro tipo de notícias. Desgraças. Passando a publicidade, página de Facebook, Jornal Amarelo, das boas notícias, que é ótimo e é um trabalho voluntário também e que tem coisas muito engraçadas e é pronto, nós vamos sabendo destas coisas. E que tu estás a precisar hoje. Quem é que vai buscar a Luz este ano? Este ano vai uma delegação portuguesa, a Luz vai para Santarém, vai ser partilhada em Santarém. E no próximo ano? No próximo ano quem vai buscar é Vila Real. E a partilha será aqui na Sé em Vila Real, sem dúvida. Partilha nacional. Sim, está preparada a fazer as 26 horas? Não vou ser eu, vou fazer as 26 horas. E coisa, e portanto eu tenho algum receio de não chegar ou a tempo ou de me desorientar na condução e não chegar a tempo. Não, temos uma delegação, que a delegação é junto a, portanto isto é uma atividade nacional, não é uma atividade, é uma atividade nacional que se irá realizar aqui na região de Vila Real. Portanto, a delegação que vai, naturalmente, que depois será constituída por elementos da região de Vila Real, e irá uma criança nossa buscar a Luz. Só para sistematizar, então, depois da manhã, dia 18, tem lugar na sede de Vila Real a cerimónia da partilha regional e para o ano a cerimónia nacional acontecerá alguns também em dezembro, ainda está a anunciar em Vila Real. Dia 18 aberto a toda a comunidade. Sim. Aberto a toda a comunidade. Inclusivamente à comunicação social. Inclusivamente à comunicação social. Universidade FM. Perdi-me. Agora íamos falar de outras atividades em 2020 é que pronto, para também nós conhecermos o que é que vocês fazem ao longo do ano. Portanto, já falamos agora da questão de Luz de Belém, mas há outras atividades que fazem. Há inclusivamente as Jornadas Mundiais da Juventude, que depreendo que possam também cativar um bocadinho a vossa atenção no próximo ano. Sem dúvida. E em 2022, as Jornadas Mundiais da Juventude, que vão certamente captar a nossa atenção, sem dúvida, até porque nós temos os nossos jovens que deverão naturalmente participar nas jornadas como jovens, até porque eu penso que será um momento já está a criar extremamente importante. Expectativa, ainda falta um bocadinho. Mas... Falta um bocadinho, sem dúvida. Estamos ligados com a nossa diocese e, portanto, estaremos naturalmente afinados com eles para que as coisas se façam numa parceria sustentada na nossa diocese e juntamente com os assistentes e com as paróquias. Mas Ana, há pouco estava a falar do acampamento regional. Acampamento regional em 2020. Tem um nome muito engraçado que é Acareg. Acareg 2020. Acareg 2020, sim, sem dúvida. O nosso acampamento decorre num espaço que é nosso também, que é ali na Campeã. Nós temos este acampamento mais ou menos de 3 em 3, 4 em 4 anos. Supostamente é o culminar de um conjunto de ações que depois nós vamos desenvolvendo como preparação dos nossos escoteiros para esse evento. Eles estarão em campo 7 dias, portanto é uma prova, é um desafio à resistência, à técnica, a tudo aquilo que é necessário para sobreviver em campo, com parcos recursos, com algum conforto,
proporcionado por nós, pela nossa habilidade, pela nossa técnica escotista e no máximo de autonomia. Portanto, eles terão desafios tremendos. Para além das atividades em que participarão, serão responsáveis pela sua própria alimentação, pela confecção dessa mesma alimentação. Estão proibidos de vir ao McDonald's? Completamente. Não fogem. É uma coisa engraçada, mas não fogem de todo. Eu acho que eles abraçam de tal forma esta tipologia de atividade e outras que nós lhes oferecemos que não são esse tipo de miúdos que escapa para fugir àquilo que está proposto. Não, eles assumem mesmo essa responsabilidade. São eles próprios que preparam, querem, é evidente, não é? Que querem estar lá. É normal que estejam. São 7 dias, já tem data? 25 a 30 e 31 de julho. Muito bem. Este é um movimento, até pela questão do agrupamento, mas também por outras atividades que vocês vão desenvolvendo com uma grande ligação à natureza. Como é que vê as preocupações que, pelos vistos, a sociedade percebeu agora que temos uma natureza para defender? Nós sempre as tivemos, não é? Portanto, precisamente. No convívio com a natureza há aqui muita gente que chegou atrasada, não foram vocês, certamente. Não fomos. Naturalmente que também não temos esse destaque, porque não faz sentido ter esse destaque quando convivemos com estas preocupações ao longo de 100 anos, não é? Claro. Ou mais de 100 anos. E, portanto, temos a preocupação de educar os nossos jovens para... O nosso lema é voa, não deixes pegada, portanto, por si só é, por favor, que não se note a tua presença no contacto com a natureza, respeitando ecossistemas, respeitando tudo aquilo que envolve. É como se estamos em casa alheia, temos o dever de respeitar quem habita nela, não é? Portanto, quando a gente se desloca para a montanha é de quem lá vive e, portanto, quanto mais despercebidos passarmos, melhor. E quanto menos se notar que passamos por ali, melhor. E se nem se notar, é aquele que é o nosso objetivo. Mas isto são preocupações que temos desde sempre, desde a poupança da água, desde o facto de termos respeito pela forma como utilizamos os lixos, ou como fazemos lixo, ou como não fazemos o lixo, não é? Portanto, tudo isso são preocupações que temos desde sempre. Não se descobriu nada agora, para nós não é uma descoberta excepcional. Para nós vamos continuar a fazer aquilo que sempre fizemos, porque eu acho que o fazemos bem. E essa é a forma que vocês encontraram para sensibilizar também? E esta é a nossa forma que encontramos para sensibilizar, sem dúvida. No caso, vamos agora falar um bocadinho da Alice enquanto chefe regional. Ok. No seu caso particular, veio de um agrupamento pequeno, o agrupamento 840 de Moura Morta, peso da régua. Sim. É mulher. É verdade. Sem dúvida. Os escoteiros são também um exemplo de reconhecimento do mérito, mais do que o reconhecimento de outras influências que pautam algumas outras instituições? Sem dúvida. Repare, disse muito bem, venho de um agrupamento rural, Moura Morta, um agrupamento que surgiu e que passou por muitas dificuldades para sobreviver. Eu penso que não pensaria pela cabeça de ninguém que um dia o agrupamento de Moura Morta pudesse dar um chefe regional. Portanto, aqui o mérito é mesmo reconhecer a nossa disponibilidade, o nosso trabalho e a vontade que temos para servir. Devo dizer, por linhas travessas, que o agrupamento de Moura Morta deu uma chefe regional, mas uma excelente chefe regional. Isto dito por gente de outros agrupamentos daqui de Vila Real. Bom, não era para responder. Não, mas tenho que responder. A excelência é exagerada, não é? Sim, a excelência é exagerada, não é? Não. Com falhas como toda a gente, naturalmente, não é? Com todas as dificuldades que o cargo acarreta e com tomadas de decisão que podem não agradar a toda a gente, sem dúvida. Pronto, mas fico satisfeita que haja alguém que tenha dito isso, claro, naturalmente. Segundo julgamos saber, e esperamos não estar errados, em Vila Real é a primeira mulher que é chefe regional. É verdade. Isso traz Tivemos uma coordenadora, mas já há muitos anos. Mas sim, é verdade, sou a primeira chefe regional em Vila Real. Isso traz responsabilidades acrescidas, o facto de ser mulher como chefe regional? Eu penso que no movimento não se nota que haja grande distinção ou que me pudesse trazer algum desafio mais importante pelo facto de ser mulher, de todo. Mas ainda temos algum caminho a palmilhar
enquanto mulheres, quando queremos de alguma forma afirmar-nos no nosso lugar e na nossa posição e defender o nosso lugar. Há pouco dizia-me, antes de começarmos a entrevista, que o movimento até provavelmente, assim de cabeça, terá mais meninas do que meninos, portanto terá mais... Começa a haver essa tendência. Portanto, nos adultos, o escotismo começou para rapazes, não é? Portanto, o escotismo começou para rapazes e durante muitos anos foi escotismo para rapazes só. As mulheres surgem a partir da década de 70. No movimento. Cá em Portugal, não é? Portanto, cá em Portugal, eu penso que década de 70. Portanto, repare, atualmente começamos a ver nas secções mais novas, lobitos, exploradores, já há ali uma tendência para que haja mais meninas do que rapazes. Mas nos adultos ainda são mais homens do que mulheres. Portanto, a curto prazo vai haver mais chefes regionais do sexo feminino. Há mais. Não sou a única a nível nacional, sim, não é? Não percebo. Não, mas isso é como em tudo. Não há dúvidas. É sim, senhor. Infelizmente, ainda as coisas não estão equilibradas como deviam, mas lá chegaremos. A Alice é escoteira desde jovem, tem uma carreira profissional de muita responsabilidade. O que é que a leva a ficar, permanecer durante tantos anos neste projeto? O escotismo na minha vida é um equilíbrio importantíssimo. Profissionalmente faz-me falta este contacto com os jovens, esta irreverência que eles têm, esta juventude, a vida que eles transmitem. Isso faz-me muito bem e absorve quando nós precisamos às vezes de deixar para trás, saindo do trabalho, deixar para trás todas as preocupações, tudo aquilo que nos pesa, e precisamos de nos absorver ou de pensar numa outra coisa qualquer. O escotismo é o ideal e traz-nos imensa satisfação, claro. A Alice trabalha portanto, é enfermeira, trabalha na área da oncologia. Este equilíbrio, este suporte entre a vida pessoal e profissional tem sido, portanto, mais do que equilíbrio, tem sido também esse suporte para conseguir lidar com uma coisa muito complicada. Muito complicada, sim. Como tivemos a oportunidade também de perceber aqui há uns dias. Principalmente estes últimos 10 anos que trabalho na oncologia, realmente a minha dedicação e este projeto, que também estou como chefe regional desde 2014, portanto, uma coisa quase que surge a seguir à outra, não é? Portanto, estou na oncologia há 10 anos, portanto, estou como chefe regional há 6 ou 7, e, portanto, é importante este equilíbrio, e sem dúvida que ele se faz sair de um lado, onde às vezes é tão difícil deixar aquilo que se vivenciou durante algumas horas de trabalho. É importante termos do outro lado alguma coisa que nos agarra, que nos puxa, que nos traz vida, que nos passa uma mensagem forte, positiva, de que o mundo é bom, de que as coisas podem ser fantásticas, pelo olhar deles, pela irreverência deles, pela dinâmica deles, pela brincadeira deles, por tudo aquilo que eles fazem. Quando digo eles, são eles assim, deste tamanho, pequeninos. Pequeninos. Há muitos adultos que mantêm esta vocação e esta dedicação. Temos muitos adultos com mais tempo, temos alguns adultos com mais tempo do que eu, claro que pela idade depois também, não é? As coisas vão pesando, mas temos muitos adultos com muito tempo de escotismo e com a vivência desde os 6 anos, que é fantástico. Como é que antevê o futuro para o movimento, especialmente aqui na nossa região? A Ana costuma perguntar como é que nós vemos as coisas aqui por 10 anos. Se quiser-se ajudar. O escotismo tem bons alicerces. O escotismo vai muito para além de nós, não é? Portanto, a nossa passagem, o nosso testemunho, o nosso contributo é passageiro. O escotismo já resiste há quase 100 anos em Portugal, portanto, não prevejo que as coisas possam alterar-se. E se alterarem, tenho a certeza absoluta que será positivamente.
Nós temos jovens fantásticos que se dedicam de corpo e alma ao movimento e que surgem agora na sua juventude também para abraçar o movimento. Nós temos muitos jovens que chegam aos 22 anos e optam por continuar no movimento. E esses jovens serão, sem dúvida, um excelente testemunho e conseguirão fazer um excelente trabalho. Portanto, daqui por 10 anos eu vou gostar de ouvir falar de escotismo e de, se calhar, ver neste lugar um jovem que eu conheci e vou pensar assim, epá, eu conheci aquele escoteiro aqui há uns anos atrás, era assim, vai ser fantástico. Tana, acabaste de perceber que daqui por 10 anos continuamos cá. Nem que seja É bom. Fazer esta entrevista. Alguém mais jovem do que eu nessa altura, E sem do que dúvida. nós, seguramente. Do que eu, pelo menos, a Ana ainda é uma criança, ela ainda quase que pode ser lobita. Quase, não é? Eu acho que podia voltar agora aos exploradores, continuar. Sim, mas pronto, nós falamos amplamente esta noite sobre essa questão da falta de pessoas aqui na região. Não temo que o movimento, mais tarde ou mais cedo, não consiga cobrir o país todo, porque de facto cada vez tão pouca gente. Não acredito. Eu acredito que nós... Fé. Eu acredito... não, então, isto é pôr em causa uma coisa que eu costumo dizer que assim que passo o Marão, encho o peito dá para falar da região, para falar dos meus escoteiros e para falar de Trás-os-Montes. E, portanto, ninguém me pode dizer que a seu tempo ou o escotismo, ou quer que seja em Trás-os-Montes, pode eventualmente desaparecer. Impossível. Eu acho que nós conseguimos dar a volta, nós somos resilientes, nós somos fortes, nós conseguimos trazer e devolver à nossa terra aquilo que nós precisamos e aquilo que nós somos. E associado a isso está o escotismo. O movimento está na região desde o nascimento do movimento escotista no país e, portanto, com mais voltas, menos voltas, passando naturalmente maus momentos, momentos brilhantes, nós vamos conseguir resistir, independentemente das pessoas que estejam à frente do movimento, nós vamos conseguir resistir sem dúvida nenhuma, assim como resistimos a tantas desventuras, e aqui quando falo de desventuras não falo do movimento escotista, falo de nós mesmos em Trás-os-Montes, não é? Sim, A desertificação é uma coisa que nos atinge de várias maneiras, claro. Não é? Mas nós conseguimos reorganizar-nos e eu penso que é essa a nossa capacidade. Temos uma capacidade fantástica de nos reorganizar enquanto humanos, enquanto pessoas, não é? Somos dotados de uma inteligência que nos permite readaptar, que nos permite reorganizar e, portanto, acho que qualquer um de nós transmontano, enraizado como é, porque eu não conheço conheço quem possa ser parecido, mas mais enraizado do que nós, pela sua terra, pelas suas origens, eu não conheço e, portanto, isso por si só é mais do que suficiente para que se permaneça e para que se esteja bem em Trás-os-Montes e com um movimento, sem dúvida nenhuma, a longo prazo. Sabe que nós fazemos esta pergunta muitas vezes, toda a gente tem passado por cá e eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém responder de uma forma positiva. Tão positiva. A sério? Sim, e com vontade e com força de inverter. Normalmente as pessoas acabam por se resignar um bocadinho às circunstâncias. À desertificação. Sim, E batemos sempre no complicado, mesmo. é preciso que o governo invista e tal. E a Alice acabou, primeiro, diz que não precisa, portanto, que depende de nós e acho que isso é maravilhoso porque é verdade. Portanto, a culpa não é de mais ninguém, a culpa quanto muito poderá ser nossa. E depois mas acho que mais alguém também já nos respondeu isso. É possível. Se nos deixarem cá em paz, nós tratamos do assunto. A nossa resignação às coisas, conforme elas se nos apresentam, é que muitas das vezes nos leva a perder aquilo que nós temos e que poderá ser tão importante no futuro. É falta de resiliência. É falta de resiliência, é falta de olhar para as coisas como uma oportunidade e não olhar para as coisas como um mal, um grande mal, um fatalismo, não é? Se nós olharmos para as coisas de forma positiva, eu não posso falar de outra maneira, porque é isto que eu aprendo no movimento. Claro. É isto que os mas é isto e que é bom os nossos saber que temos mas é isto que os nossos miúdos nos ensinam claro. também. Eles não olham para as coisas com fatalidade, eles não olham para as coisas de forma negativa. Eles olham para as coisas de uma forma natural e conseguem ver nelas coisas boas e coisas... São eles que nos ensinam. E se nós deixarmos que eles cresçam a olhar para as coisas dessa forma, eu acho que nós não vamos ter problemas no futuro. E é bom saber que há centenas de crianças pelo distrito todo e pelo país todo estão a ser agarradas às suas terras e a ser incutidos esses valores, porque só assim é que a gente dá a volta a isto. Para além disso, é bom saber que em duas enfermeiras que entrevistamos até hoje, do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro e da Oncologia,
saber que temos gente tão positiva e tão otimista. É ótimo. Eu vou aqui retirar-me um bocadinho daquilo que é o escotismo e dizer-vos outra coisa que também é importante e que tem sido um testemunho vital. Eu tenho mesmo que ser positiva, porque aquilo que eu aprendo todos os dias no meu local de trabalho é que lido diariamente com pessoas que são verdadeiros heróis, não é? Pessoas numa luta tremenda, mas não deixam de lutar. E quando aquela gente que luta todos os dias por mais um dia de vida, por um bocadinho mais de qualidade, para estar em casa, porque é isso que eles anseiam, é estar em casa com os seus, com a família, como é que eu posso olhar para o nosso Trás-os-Montes ou para a nossa terra e achar que não é possível fazer qualquer coisa de bom? Quando aquela gente, no limite, faz isso todos os dias e a cada minuto. Isto é aquilo que nós devemos pensar. E não desistem. Porquê é que desistimos nós que estamos confortavelmente sentados a ter uma conversa boa aqui, não é? Porquê é que nós não devemos ser nós incentivadores ou motivadores de uma forma de estar em Trás-os-Montes diferente, de uma política diferente, de qualquer coisa que nos faça crescer? Porque o podemos fazer assim pacificamente, sem dor, sem desânimo, sem tristeza e sem a perspectiva de uma finitude a curto prazo. Pelo menos sabemos ou não sabemos que vamos ter essa finitude. Deixem-me só acrescentar, Luís, está na altura de entrar para os escuteiros. Porque sou assim tão fatalista. Fica ao teu critério. Alice, temos uma última pergunta para si. Não quero deixar um convite a todos os jovens que se juntem a este movimento? Eu deixo um convite a todos os jovens, eles têm imensas razões para vir para o movimento escutista. Primeiro, pela forma como eles podem crescer. Depois, porque o movimento proporciona-lhes experiências verdadeiramente fantásticas. Pode testar os limites deles, pode ajudá-los a ultrapassar aquilo que são as suas pequenas fragilidades, pode potenciar aquilo que eles têm de melhores. Passam sem dúvida tempo de qualidade, fazem verdadeiros amigos, porque isso também é importante. No movimento nós fazemos verdadeiros amigos, cresce em todos os níveis e damos um verdadeiro testemunho de um bom cidadão. Muito obrigada. Foi uma excelente oportunidade de conhecermos muito mais sobre, eu pelo menos, conhecer muito mais sobre este movimento. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu tenho que fazer um agradecimento, porque uma vez escuteiro para sempre. Certo. E porque há uma série de pessoas que me ajudou a crescer nos escuteiros e com quem eu continuo a privar e a ter o privilégio de privar, e que gosto muito dessas pessoas, e especialmente à minha guia, que continua a fazer parte das minhas relações pessoais, e foi minha chefe dos Lobitos e que chegou a ser minha catequista depois do 6º ano e que gosto muito dela. É um bocadinho daquela retribuição que a Alice há pouco falava. Está isto é que é a verdadeira retribuição, sim, não é? É aquilo que fica, é aquilo que fica para além de... Eu sempre tive um carinho muito grande por ela e acho que ela sabe isso. E ela do lado de lá, ao ouvir, vai sentir a retribuição de tudo aquilo que deu através do movimento. Nós não damos para o movimento, nós damos através do movimento a quem por lá passa, que essa é a parte mais importante, porque o movimento não precisa de contributos nossos, o movimento existe para que nós possamos, através dele, contribuir para o crescimento dos outros. Uma sociedade melhor e mais feliz. E vai certamente contribuir, Alice. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu aqui agradeço especialmente pela oportunidade de poder falar um bocadinho de escotismo, que não é fácil falar de escotismo para a comunicação social, como vocês disseram e muito bem, nós não temos tido muito essa oportunidade e, portanto, esta oportunidade foi fantástica para nós também e para o movimento, sem dúvida. Aquilo depender de nós, tentaremos inverter um bocadinho. Muito obrigada. Já o estão a fazer, eu agradeço-vos por isso. Nós não vamos parar agora no Natal nem no Ano Novo. Aliás, a Ana, eu e o Daniel estamos a pensar a consoada à Universidade FM. Não estamos. Dia 23 e dia 30 vamos ter programas. No dia 23 não vai haver convidado, mas vai haver um programa muito especial. No dia 30, para compensar, vamos ter 3 convidados. Mas isso depois falamos lá mais para a frente, portanto fica essa menção de que o programa não vai parar neste período natalício. Não vai haver férias de Natal. Não vai haver férias de Natal e até já temos convidados para janeiro, mas isso falamos depois.
para cá dos Montes. É uma coprodução da UFM com a Associação Valdouro e já sabe, ouça primeiro em 104.3 FM e se perder a emissão, o vídeo fica disponível no Facebook da UFM e do programa, o áudio fica disponível no Spotify e no iTunes. Nós voltamos para a semana. Muito obrigada, boa noite. Obrigada.